Por que seria tão relevante estudarmos, nesses últimos dias, o livro de Daniel? Bom, pelo menos 3 razões principais eu vou lhe dar. A primeira delas, ao falar em Mateus 24 sobre os eventos finais, Jesus indicou o livro do profeta Daniel. Ponto 2, o livro de Daniel nos indica em qual tempo estamos vivendo na cronologia profética dos últimos dias. E o terceiro ponto, e eu considero mais importante, é que o livro de Daniel nos revela de forma didática, pedagógica, qual qualidade de caráter vai subsistir nos últimos dias. Pois os 3 hebreus estiveram diante da estátua que representa o decreto dominical e foram fiéis. Daniel esteve diante de um decreto de morte e também foi fiel. Então, no livro de Daniel, encontramos qual qualidade de caráter subsistirá nos últimos dias. Em Apocalipse 6,17 nos diz: porque é vindo o grande dia da sua ira, ou seja, porta da graça se fecha, pragas. E aí faz uma pergunta: quem subsistirá? E para responder essa pergunta, temos o capítulo 7 de Apocalipse, que apresenta os 144 mil. Então, quem subsistirá? Os 144 mil, que terão a mesma qualidade de caráter que teve Daniel e os seus amigos. O meu nome é Silverino Kiel, sou o fundador do IAG. Antes de entrarmos no capítulo 1 propriamente dito, é necessário que eu fale para vocês um pouco sobre a estrutura do livro de Daniel. Na verdade, qualquer livro que vamos estudar das Escrituras, seria muito importante nós entendermos a estrutura dele, a divisão dos assuntos dispostos. Por exemplo, Apocalipse é dividido em 2 seções principais. Capítulo 1 a 11, primeira seção, capítulo 12 a 22, segunda seção. E ambas as seções são subdivididas por blocos menores. Por exemplo, a primeira seção, do capítulo 1 ao 11, do capítulo 1 a 3, as 7 igrejas, capítulo 4 a 7, os 7 selos, o capítulo 8 a 11, as 7 trombetas. Então temos uma seção subdividida por 3 blocos. A segunda seção, capítulo 12 ao 22, também é dividida em 3 blocos. Capítulo 12 a 14, o grande conflito entre Deus e Satanás. Capítulo 15 a 18, a queda de Babilônia espiritual e o derramamento das pragas. E o capítulo 19 a 22, a restauração de todas as coisas. Então nós precisamos pegar cada livro que pretendemos estudar, lê-lo pelo menos 10 vezes, pelo menos é assim que eu faço. Antes de começar a estudar um livro da Bíblia, eu leio ele 10, 12 vezes. Depois eu divido o livro em blocos e depois em subblocos. E aí eu começo então a estudar o livro propriamente dito. Então no livro de Daniel nós vamos ver que existe também uma divisão bem nítida. Ele pode ser dividido também em 2 seções. A divisão número 1, os capítulos históricos proféticos, e a divisão número 2, os capítulos proféticos históricos. Quais são os capítulos históricos proféticos? Capítulo 1, capítulo 3, 4, 5 e 6. Na verdade, são capítulos que contam histórias literais que aconteceram com Daniel, seus amigos e com o povo de Deus em Babilônia. Então, estes são os capítulos históricos proféticos. A segunda seção, encontramos os capítulos proféticos históricos. Quais seriam? Capítulo 2, 7 a 12. Estes são os capítulos históricos proféticos. Ah, mas Silverino, qual a diferença entre eles? Ok, os capítulos históricos proféticos são histórias tipológicas ou ainda histórias que profetizam. Por exemplo, Daniel 3 fala sobre a grande estátua de ouro que foi erguida em Dura.
E a irmã White, comentando em Manuscript Releases, e no capítulo 3, quando formos estudar, eu vou dar todas as referências, ela diz que aquela imagem representa o decreto dominical. Então é uma história literal profética. Ela profetiza um evento futuro similar à história ocorrida no presente do profeta. Capítulo 1, por exemplo, também temos ali conflito entre a verdadeira e a falsa educação. Temos ali uma dieta verdadeira e uma dieta falsa. Será que nos últimos dias também teríamos conflitos entre a verdadeira e a falsa educação? Entre a verdadeira e a falsa adoração? Entre a verdadeira e uma falsa dieta? Uma dieta que Deus prescreveu e uma dieta que o mundo tem prescrevido? Obviamente que sim. Então todas as histórias enunciadas nos capítulos históricos são histórias proféticas tipológicas que indicam que aquelas histórias vão se repetir no futuro. Já os capítulos proféticos históricos são profecias que iriam se cumprir através dos anais do tempo. Ou seja, iriam começar a se cumprir algumas nos dias do próprio profeta Daniel, e à medida que o tempo fosse avançando, né, no princípio de interpretação profética historicista, né, que nós como adventistas usamos, identificaremos que todas as profecias enunciadas por Daniel se cumpririam ao longo da história. Ou seja, são profecias que se cumpririam ao longo da história. Assim é dividido o livro de Daniel em duas sessões. Agora, outro detalhe que eu gostaria de chamar a sua atenção, embora eu acredite que muitos já tenham observado, é que o livro de Daniel está fora de ordem cronológica. Olhem aí comigo o capítulo 5, verso 28. Pérez, dividido foi o seu reino e dados aos medos e persas. O ano 539, Babilônia sendo destruída. Verso 30. Naquela noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário Medo ocupou o trono. Então, no capítulo 5, nós estamos falando sobre a destruição de Babilônia, onde Belsazar foi assassinado. Quando nós avançamos para o capítulo 7, no verso 1 diz, no primeiro ano de Belsazar. No capítulo 5, Belsazar já tinha morrido. Como é que no capítulo 7 ele ainda está no seu primeiro ano? Capítulo 8, verso 1. No ano terceiro do reinado de Belsazar. Ora, se ele morreu no capítulo 5, como é que no capítulo 8 estamos ainda no terceiro ano do seu reinado? Simples, o livro só não está concatenado em ordem progressiva de escrita. Então a ordem correta do livro de Daniel seria capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, depois o capítulo 7, depois o capítulo 8, depois o capítulo 5, queda de Babilônia, depois o capítulo 6, aí o capítulo 9, 10, 11 e 12. Essa é a ordem cronológica correta do livro de Daniel, tá? Memorizou? Isso aí é muito bom você anotar no papelzinho e confiar à memória. Tudo o que diz respeito às escrituras sagradas é fundamental que confiemos à memória, tá? Agora, sem mais demora, eu gostaria que nós avançássemos, como diz o meu amigo Daniel Silveira, de bico no capítulo 1 do livro de Daniel. Em Daniel capítulo 1, verso 1, diz o seguinte: no ano terceiro do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Nós estamos aqui no ano 605 e eu gostaria de dizer algo muito importante. Nesta data, nós temos o início da profecia dos 70 anos, mencionada por Jeremias, capítulo 25, verso 1. Essa profecia diz que eles deveriam permanecer 70 anos em Babilônia, até que eles aprendessem a ser obedientes a Deus. Então, no ano 605, nós temos o início da profecia dos 70 anos. Nós não podemos confundir os 70 anos com as 70 semanas. São duas coisas separadas, distintas. Essa profecia findou no ano 535, quando Ciro permitiu que os judeus voltassem para Jerusalém. Então, que vocês fiquem com essa informação em mente. Terceiro ano de Jeoiaquim, ano 605, ano em que Daniel foi levado cativo, no início do cativeiro babilônico. Se vocês forem ver lá em Jeremias 25:1, ali Jeremias vai falar que este evento aconteceu no quarto ano de Jeoiaquim e não no terceiro.
Isso é muito simples. É porque na época existia o sistema de intronização, que era o ano de ascensão e o ano oficial. O ano de ascensão era o ano em que o rei tomava posse do trono. O ano oficial era o início do ano seguinte. Por exemplo, se um rei ascendesse ao trono em dezembro, oficialmente ele seria reconhecido somente em janeiro, no primeiro mês do ano seguinte. Se ele ascendesse ao trono no dia 20 de janeiro, ele só iria ser reconhecido como rei oficial no ano seguinte, em janeiro. Então Jeremias era um homem mais simples, embora filho de sacerdote, mas ele escreveu baseado no ano de ascensão. Daniel, sendo estadista, um homem político, ele usava o ano oficial. Mas isso aí não tem conflito, não tem nenhum problema, tá? Mas é bom nós sabermos disso, porque o capítulo 2, por exemplo, no verso 1, diz que nós estamos no ano segundo de Nabucodonosor, porém era o terceiro. Porque Nabucodonosor começou a reinar assim que ele invadiu Jerusalém. E Daniel e seus amigos permaneceram 3 anos, segundo o verso 5, sendo educados em Babilônia. Então, no capítulo 2, verso 1, na verdade, nós estamos no terceiro ano vigente de Nabucodonosor. Porque quando ele ascendia ao trono, sendo oficial ou não, ele já desfrutava de todos os poderes ilimitadamente. Só não era reconhecido como ano oficial, mas já desfrutava de todos os poderes que um monarca desfrutava. Ok? Então eu gostaria que vocês pudessem ter estas informações em mente. Então vamos avançar. Então no ano 605, Daniel foi levado cativo para a Babilônia, e o verso 2 diz que o Senhor entregou nas mãos do rei de Babilônia a Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. O texto diz que foi Deus que entregou. E se vocês lerem Ezequiel 38 e 39 por ali, vai dizer que Deus entregou Judá nas mãos de Nabucodonosor. E Isaías 43, 14 diz que Deus entregaria Jerusalém às mãos de Babilônia por causa das suas rebeldias, por causa dos seus pecados. Então Deus trouxe esse castigo sobre o povo com a intenção de salvá-los. Eles poderiam ter ido para a Babilônia não como escravos, mas como convidados de honra. Eles poderiam ter influenciado Babilônia não a nível pessoal de 4 pessoas, se a nação de Judá tivesse sido fiel a Deus. Porém, por causa do pecado, por causa da apostasia, Deus teve que levá-los como escravos, para assim, de alguma maneira, eles ainda serem luz e também aproveitar para educá-los com esse castigo. Versículo 3, e disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel da linhagem real dos príncipes. Ou seja, a elite era para ser trazida nesta primeira invasão. E olha só quais deveriam ser as qualidades dos jovens. Jovens em quem não se houvesse defeito algum, pois a beleza física era apreciada naqueles dias. De boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em toda ciência, entendidos em todo conhecimento, que tivessem habilidade para assistir no palácio do rei e que lhes fossem ensinados as letras e língua dos caldeus. Então esses jovens já deveriam ser sábios, já deveriam ser entendidos, homens de intelecto, e lhes deveria ser ensinado a língua dos caldeus e, obviamente, a cultura babilônica, porque eles iriam servir como estadistas ali naquele país. Contudo, eles já deveriam ser homens sábios. E o verso 5 diz, e o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei, e o vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. Contrastando o verso 5 de Daniel com os versículos anteriores, onde Nabucodonosor estava matando, destruindo e perseguindo, vamos perceber o quanto o caráter deste homem era indefinido. Inicialmente ele destruiu e matou.
escravizou. Agora ele estava oferecendo para os jovens o que ele tinha de melhor na sua mesa, as iguarias do rei. Obviamente que ele tinha um propósito bem definido com isso. Ele queria influenciar os jovens aos costumes babilônicos através da alimentação. Avaliando desde o versículo 1 até o versículo 5, nós vamos perceber que esses 4 jovens enfrentaram com êxito as 2 principais armas de Satanás, que seria a perseguição e a transigência. Inicialmente, perseguição. Não deu certo? Transigência. Ou às vezes Satanás já começa com a transigência, não deu certo, vem a perseguição. Nabucodonosor, além das iguarias que foi oferecida aos jovens, também mudou o nome deles. O nome daqueles jovens representavam lindos atributos de Deus que os pais dos jovens queriam ver reproduzidos no caráter deles. Nabucodonosor, sabendo que, segundo a mentalidade judaica, o nome influencia no caráter, colocou nomes que representavam entidades pagãs. Tudo isso era para fazer o quê? Para influenciar a mente daqueles jovens. Nabucodonosor, na verdade, estava conduzindo aqueles garotos para circunstâncias, para um terreno perigoso, não um terreno violento ou agressivo. Eles estavam lidando agora com um mal pior do que a perseguição, que era a própria transigência. Através desses benefícios, algo que aparentemente parecia até lícito, não parecia algo mal, ele esperava conquistar aqueles jovens. Hebreus capítulo 3 diz que Israel não entrou na terra prometida porque eles caíram no engano do pecado e tornaram-se incrédulos. E muitas vezes nós nos colocamos também em situação desfavorável, onde nós nos endurecemos pelo engano do pecado e chegamos a um estágio em que o Espírito Santo não pode mais trabalhar em nosso coração, porque nós estamos endurecidos pelo engano do pecado. Hoje, especialmente os jovens, têm se colocado em um terreno muito perigoso. Por exemplo, ir para a faculdade. Eu não vou dizer que eu sou contra ir à faculdade, mas uma coisa eu preciso dizer. Para uma pessoa ir para a faculdade, ela tem que ter consciência de que ela vai estar em um terreno perigoso, em um terreno vulnerável, onde as influências negativas virão de todos os lados, em todos os aspectos da vida. Então, um jovem que deseja ingressar na faculdade, assim como Daniel ingressou na faculdade por 3 anos, no mínimo ele precisa ter o caráter de Daniel, para que ele possa entrar e não ser enganado pelo pecado e endurecido pelo mesmo. Pois as insinuações de Satanás são sutis. Aparentemente são coisas inocentes, ilícitas. Não, mas o namoro é algo lícito. Ela também é cristã, ela é adventista, como eu. Mas será que ela professa a mesma fé, com a mesma profundidade e os mesmos detalhes que você professa? Então, o julgo desigual pode ser em diferentes setores da nossa vida. E temos que tomar cuidado que Satanás vai usar muitas coisas lícitas. E ele não tem pressa. Ele anda no passinho de Jacó. Ele te dá um empurrãozinho, deixa você se acostumar naquele estágio, dá mais um empurrãozinho, e você começa a sentir então desconfortável, ele se afasta um tempo, aí ele vai dar mais um empurrãozinho, isso se chama o engano do pecado. E quando você cai em si, você já não tem mais condição de cair em si, por quê? Porque está endurecido pelo pecado, pelo engano do pecado. E aí já não consegue mais enxergar. As pessoas vão falar para você, olha, desde que você entrou na faculdade, ou desde que você namorou com tal menino, ou se casou, ou desde que você entrou em tal emprego, você mudou. Porém, você não vai enxergar as mudanças em você, por quê? Porque você vai ter caído no engano do pecado. Daniel tinha 15 anos de idade, era uma criança. A irmã White diz, em Testemunhos para a Igreja, volume 4, na página 570, que Daniel foi levado para servir em Babilônia
com 18 anos. E Cristo Triunfante, na página 172, diz: Daniel foi levado cativo para a Babilônia quando ainda era um menino. Tinha 15 ou 16 anos. Se ele foi levado para servir com 18 anos, passou 3 anos de preparação, 18 menos 3, 15 anos. Podemos definir então que Daniel era praticamente um jovem adolescente quando foi introduzido numa faculdade corrompida naqueles dias. Porém, Daniel não se corrompeu com Babilônia, senão a influenciou. Por que ele conseguiu fazer isso? Porque ele tinha um caráter amadurecido. E se você deseja entrar em uma faculdade, se você deseja entrar em um trabalho onde você vai estar exposto a influências negativas, eu não digo que você não deva fazê-lo, porém eu digo que você deve ser conduzido até lá como Daniel foi. Daniel não foi andando para a faculdade, não, ele foi como escravo. Ou seja, Deus o levou para ali. Se Deus tem te levado, você vai. Mas se não, avalie o seu desejo. Porque o que acontece muitas vezes é que nós impomos o nosso desejo para Deus. E acabamos por crer que aquele desejo que é o nosso, que nós impomos a Deus, é o desejo de Deus para nós. E Deus não revela o seu desejo para nós, por quê? Porque Ele sabe que não vamos aceitar. Ele sabe que não vamos aceitar. E aí Ele tem que esperar muito tempo até nós estarmos dispostos a aceitar o desejo dele para nós. Então avalie muito bem o seu coração quando você tiver que tomar uma decisão para escolher uma carreira, uma profissão, o que estudar, etc. Para saber se esta é a vontade de Deus ou se você está impondo a sua vontade a Deus, orando para que Ele cumpra a sua vontade e não a dele. Daniel estava disposto a fazer a vontade de Deus, independentemente de qualquer coisa, independentemente do seu gosto. E esta mesma atitude deve ser manifesta por cada um de nós. Nem mesmo a perseguição de Babilônia e nem a sua sutileza pôde corromper Daniel. Avançando aqui, capítulo 1, verso 6, então, apresenta aqui os rapazes, né? Esses jovens. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O verso 7 nos apresenta, então, a mudança de nome. Nomes que representavam atributos de Deus, agora receberiam nomes que representavam divindades pagãs. E o verso 8 é o verso que eu gosto, para mim é o verso-chave do capítulo, diz: E Daniel decidiu no seu coração não se contaminar. Daniel decidiu no seu coração não se contaminar. Quantos anos Daniel tinha? 15 anos. Uma criança, por bem dizer, uma criança. E Daniel, a irmã White fala que se ele procurasse, ele teria muitos motivos para se rebelar contra Deus. Primeiro deles, ele viu a sua cidade e o seu templo que ele amava sendo destruído. Ele viu a sua família se tornando escrava. Ele viu com certeza a violência feita contra o templo. Ele viu com certeza muitos dos seus serem mortos. Ele próprio foi castrado, porque Isaías 39 diz que ele seria feito eunuco. Então Daniel foi castrado. O sonho de todo judeu era ter um filho, e ele sabia, já com 15 anos, que ele nunca chegaria a ter uma família. Ele nunca ia ter uma esposa e filhos. Por quê? Porque ele foi castrado, entre outras violências que ele sofreu. E mesmo assim, Daniel decidiu ser fiel a Deus. E é interessante que muitas vezes, quando eu vou à igreja, eu escuto alguns jovens dizer: eu estou meio desanimado aí à igreja, porque quase não tem jovem aqui. Imagina, Daniel sofreu a violência que sofreu e ainda assim decidiu no seu coração ser fiel a Deus, independentemente de qualquer coisa que ele pudesse estar sofrendo. A mesma decisão que Daniel tomou, nós precisamos tomar todos os dias. Se o meu temperamento é inconstante e às vezes eu estou gentil e às vezes eu estou grosseiro, todo dia de manhã você deve decidir no seu coração revelar a amabilidade de Jesus.
Se você tem fraqueza com a língua e quando menos se percebe já está falando mal de alguém, proponha no seu coração pela manhã não fazê-lo. Se você tem problema com a comida e sempre acaba comendo além do que deve, proponha no seu coração não ingerir além do que o seu corpo necessita. Se você tem problema com mulheres e não pode ver uma mulher na rua que já começa a cobiçá-la, proponha no seu coração a cada manhã não ceder a tais tentações. Paulo diz em 1 Coríntios 9, 27, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à escravidão. No capítulo 15 do mesmo livro ele diz que a cada dia ele morre. E a irmã White, comentando em 1 Coríntios 9, 27, em Atos dos Apóstolos, na página 314, ela diz, as palavras subjugo o meu corpo literalmente significam repelir por severa disciplina os desejos, os impulsos e as paixões. Então não é uma luta fácil. Não foi fácil para Daniel decidir não se contaminar. Porém, se você um dia aceitou a missão de ser uma adventista do sétimo dia, alistando-se no exército do Senhor Deus de Israel, você precisa viver em conformidade com o que Deus exige desse pelotão de elite. Você precisa ser qualificado para ocupar a posição que se propôs a ocupar. E Daniel, com muito sucesso, foi um soldado e desempenhou muito bem o seu papel. Por quê? Porque com 15 aninhos de idade, ele decidiu no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Ademais disso, existiram outros motivos que corroboraram para Daniel não se contaminar com as iguarias do rei. Primeiro, os babilônicos, assim como outras nações pagãs, comiam carnes imundas. Segundo, os animais mortos não cumpriam os critérios exigidos por Levítico. Terceiro ponto, uma porção das carnes comidas, parte delas haviam sido sacrificadas a ídolos pagãos. Quarto ponto, o costume das realezas pagãs e dos cortesãs e as pessoas que viviam nesses castelos eram ingerir comidas estimulantes que poderiam minar o caráter de Daniel. Quinta, Daniel sabia que aquela comida iria influenciar no seu caráter moral, assim como na sua saúde física. Sexto, o simples ato de participar à mesa destas comidas iria ser uma demonstração de que Daniel estava sancionando de alguma maneira o que ali estava acontecendo. A irmã White diz assim, no livro Instrutor Jovem, 18/8 de 1898, diz o seguinte, quando Daniel e seus companheiros foram colocados em prova, se colocaram plenamente do lado da retidão e da verdade. Não procederam de forma caprichosa, senão de maneira inteligente. Decidiram que, como a carne não havia feito parte de seu regime no passado, não deveria comê-la agora. Então o texto está dizendo que no passado Daniel não tinha na sua dieta o alimento carne, mas como ele era judeu e sacrificava, com certeza ele comia nesses períodos. Porém, não fazia parte da dieta de Daniel. Outra citação, Profetas e Reis 483, diz o seguinte, tivessem eles se comprometido com um erro, neste caso, rendendo-se à pressão das circunstâncias, e este abandono do princípio, se referindo, se eles tivessem participado da mesa, ter-lhes-ia enfraquecido o senso do direito e sua capacidade de aborrecer o erro. O primeiro passo errado tê-los-ia levado a outros, de maneira que, cortada sua ligação com o céu, eles seriam varridos pela tentação. Ou seja, um primeiro passo errado teria levado a um segundo, terceiro e assim consecutivamente. O mesmo que aconteceu com Eva. Qual foi o primeiro passo errado de Eva? Pegar o fruto? Não. Ter se afastado do marido. Depois ter se aproximado da árvore. Depois ter conversado com a serpente. Depois ter pego o fruto e depois ter comido. Então, o primeiro passo abriu um precedente para os segundos passos que levou ela à rebelião total contra a vontade de Deus. Então, nesta história aqui de Daniel, fica evidente que todas as vezes que o povo de Deus enfrentará
uma situação difícil, provas, Deus muda a dieta. Daniel havia acabado de chegar em Babilônia. Esta seria a primeira refeição que ele iria fazer. E já desde o primeiro dia em que Daniel se colocou em Babilônia, Deus mudou a sua dieta. Não foi o mesmo que aconteceu com Israel no Egito? Assim que eles saíram, Deus tirou os alimentos cárneos e forneceu um alimento mais próprio a experiências que eles teriam e a missão que eles tinham à frente. O mesmo aconteceu com Daniel. Deus lhe deu uma dieta que possibilitaria maiores chances de vitória diante do conflito que ele teria e para ter êxito na missão que ele tinha a desempenhar. Será que com a última geração vai ser diferente? A nossa missão como última geração é infinitamente maior que a missão dos homens do passado, mesmo Daniel. Logo, então, a nossa dieta deve ser de uma singularidade tal que nos proporcione condições favoráveis para enfrentarmos os embates que vamos enfrentar e sermos vitoriosos nos conflitos que vamos travar. A nossa missão como última geração é singular. Então a nossa comida deve ser singular. As nossas vestes devem também ser singular. A nossa moradia deve ser singular. Tudo o que diz respeito a nós que vivemos nesses últimos dias devem ser singular. Propor firmemente no coração é o que nós precisamos. Hoje, quando olhamos especialmente para a juventude da nossa igreja, percebemos que a sexualidade, a falta de domínio próprio, a intemperança, a insubmissão é evidente. Porém, quando nós olhamos para Daniel, vemos que ele é um exemplo de temperança. E olhando para José, vemos que ele é um exemplo de castidade. E nesses dias, a irmã White fala que o pecado prevalecente é a glutonaria. E em outro lugar, quando ela fala sobre o pecado prevalecente nesse século, ela fala que é a sexualidade. Então, José demonstrou ser possível vencer a sexualidade. Porque durante 11 anos ele esteve exposto a isso e foi vitorioso. E Daniel nos demonstra ser um exemplo de temperança quando exposto a alimentos impróprios, permaneceu fiel. Então, devemos propor em nosso coração para que tenhamos a experiência de temperança e castidade que esses dois jovens tiveram. Avançando aqui no capítulo 1, versículo 8, então diz: E Daniel decidiu no seu coração não se contaminar com as comidas do rei, nem com o seu vinho, e pediu então ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus fez com que Daniel encontrasse graça diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: Daniel, eu tenho medo do meu senhor, o rei, que ele determinou a vossa comida e a vossa bebida. Pois por que veria ele o vosso rosto mais triste do que o rosto dos outros jovens da vossa mesma idade? Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Só abrindo um pequeno parênteses aqui, esse verso 10 lança luz sobre a idade dos demais jovens que estavam em Babilônia. Nós sabemos que Daniel tinha 15 anos, e o texto aqui diz que o rei veria o rosto dos outros jovens que tinham a vossa mesma idade. Então concluímos que, possivelmente, para se fazer parte dos estudos que eles iriam agora começar, a média de idade era 15 anos. Mas enfim, voltando ao raciocínio original. Daniel achou graça aos olhos do chefe dos eunucos, porém ele temeu por sua própria vida. E por isso, ainda que desejasse, não teve coragem de ajudar a Daniel. Mas Daniel não desistiu. Daniel poderia dizer nesse momento: bom, Senhor, eu fiz a minha parte, agora o Senhor faz a tua. Eu já fui até o chefe dos eunucos. E não é assim muitas vezes o que fazemos? Sabemos de um dever negligenciado e vamos para sanar aquele problema. E damos uma única investida. Não deu certo, dizemos: está na tua mão agora, Senhor. Porém, Daniel não fez assim.
Verso 11. Então Daniel foi ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe não pôde resolver o problema. Então, pela fé, Daniel foi ao chefe e não teve êxito. Então ele foi ao subordinado do chefe, que era o despenseiro. Isso é fé, não tem outra palavra, fé. Daniel poderia ter raciocinado: bom, se o chefe dos eunucos não me concedeu o pedido, muito menos o subordinado dele vai conceder. Mas ele estava determinado e foi ao despenseiro. E o verso 12, e disse Daniel ao despenseiro: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. E então se examine diante de ti a nossa aparência, e a aparência dos jovens que comem das comidas do rei. E conforme você vê, você vai julgar. E ele consentiu isto e os experimentou por 10 dias. Daniel aqui, por vários motivos, demonstrou fé. Primeiro, se o chefe não cedeu, que garantia ele teria que o subordinado do chefe cederia? Segundo, comendo legumes. Como é que ele estaria mais forte do que aqueles que estariam ingerindo comidas gordurosas e estimulantes? Porque é impossível alguém comendo legumes em 10 dias engordar tanto a ponto de ficar com uma aparência mais robusta do que uma pessoa que ingere comidas gordurosas. Aqui, Deus estava agindo. Esta robustez que Daniel adquiriu em 10 dias foi, senão, um milagre. Porque olha só o verso 15. E ao fim dos 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais musculosos, gordos de carne, do que os outros jovens que comiam as comidas do rei. Então não era gordura, não. Eles ficaram mais musculosos, gordos de carne. Isto é, senão, um milagre, meu irmão. Deus opera milagres na nossa vida quando nós chegamos no nosso limite. Isso se chama união do poder divino com o esforço humano. É Deus fazendo a sua parte e nós cooperando com Ele, fazendo a nossa parte. Daniel foi a todas as instâncias possíveis para poder se livrar daquele alimento. Isto o humano poderia fazer, procurar pessoa, articular meios. Porém, o que o humano não poderia fazer era mover o coração do despenseiro ou fazer nascer músculo em um corpo em 10 dias. É impossível. Mas Daniel foi até as últimas consequências fazendo a sua parte. E Deus coroou com êxito o esforço de Daniel. Assim, versículo 16, o despenseiro tirou-lhe a porção das iguarias e o vinho de que ele devia beber e lhes dava legumes. Então Daniel, pela graça de Deus, conseguiu isenção daqueles alimentos que iriam corromper a sua integridade, que iriam corromper a sua moral. E uma pergunta deveríamos nos fazer: o que foi que estes jovens fizeram para encontrar tanta graça diante de Deus? E o reflexo disso foi encontrar graça também diante dos homens. Poderíamos listar alguns pontos, e o primeiro deles é firme resolução de permanecer fiel a Deus, independentemente das circunstâncias. Ponto 2, total dependência do poder de Deus. Ponto 3, temperança em tudo, independentemente das circunstâncias. Ponto 4, benignidade. Eles eram homens que, embora demonstrasse grandeza moral e de caráter, não eram uma ameaça. Ponto 5, constante vida de oração. Ponto 6, prudência. Eles eram prudentes. Em todos os setores da sua vida, eles andavam com prudência. E um ponto mais que eu gostaria de acrescentar, o ponto 7, que seria perseverança. O chefe não deixou, vamos ao outro. Se esse não deixa, vamos ao outro. Perseverança. Palavra-chave para o sucesso de Daniel. Avançando para o versículo 17, nos diz o seguinte:
Quanto a esses 4 jovens, Deus lhe deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. E ao fim dos dias, referindo-se aos 3 anos, em que o rei tinha falado que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles. E entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei. Então, de todas as pessoas, de todos os jovens que estudaram naquele ano letivo, naquele período, ninguém pôde ser comparado com esses 4 jovens, que tiveram uma educação simples, porque a educação judaica era uma educação que se baseava nos princípios da Torá. Tinha que ter um ofício, ainda que nunca viesse a trabalhar, mesmo que fosse um príncipe. Paulo era um fariseu, um homem eclesiástico, ele não era de trabalho manual, porém fazia tendas. Mesmo esses príncipes de Judá deveriam aprender um ofício manual. Jesus aprendeu um ofício manual. Então eles aprendiam das escrituras e aprendiam um ofício manual. E mesmo que a sua educação tenha sido simples, eles superaram em diferentes setores do saber a vasta classe intelectual de Babilônia. Olhem o verso 20 ainda. E em toda a matéria de sabedoria e de discernimento, sobre o que o rei lhe perguntou, os achou 10 vezes mais entendidos do que todos os magos e astrólogos que havia em todo o reino de Babilônia. Eles superaram mesmo os homens que já eram homens conhecidos por seu saber. Os magos e os astrólogos eram liderança intelectual em Babilônia. E esses jovens, agora com 18 anos, superaram mesmo seus instrutores. É o resultado de quê? Fidelidade a Deus nas pequenas coisas. E Ele nos leva a desfrutar de grandes vitórias. Então não é a simplicidade da educação de uma pessoa que determinará o que ela vai ser. Ela pode ter uma educação simples e se tornar um grande homem, um homem sábio, assim como não, porém ela pode ser muito bem instruída em escolas e universidades e ser uma pessoa sem entendimento, assim como pode chegar também a ter entendimento. O que vai determinar a grandeza espiritual de um homem, e isso pode se reverter em grandeza intelectual, é a qualidade de comunhão que ele tem com Deus. É aos pés de quem que ele aprendeu. No caso de Daniel, ele aprendeu acerca do Deus do seu pai, estando aos pés dos seus pais. E a irmã White, comentando sobre a experiência de Daniel, em Profetas e Reis 485, ela diz: sua aguda compreensão, o seu amplo conhecimento, sua linguagem escolhida e adequada, davam testemunho da inalterada força e vigor das faculdades mentais de Daniel. Em força física, em vigor mental, em dotes literários, esses jovens não tinham rival. A forma ereta, o passo firme, porém elástico, sua fisionomia era agradável, os seus sentidos eram lúcidos, o hálito era puro. Eram todos certificados mais que suficientes dos bons hábitos, insígnia da nobreza com que a natureza honra os que são obedientes às leis. Então Daniel se tornou um homem notável, assim como seus amigos. Por quê? Porque ele decidiu permanecer fiel a Deus. E o verso 21 do capítulo 1 diz: e Daniel permaneceu até o 1º ano de Ciro. Ciro foi o rei persa. Em outras palavras, Daniel passaria por todo o período em que Babilônia estaria em vigência como império mundial e alcançaria o 2º império mundial, Medo-Pérsia. Resumindo, temos aqui a mensagem: caiu Babilônia. Porém, Daniel não cairia. A esmagadora influência que ele sofreria naquele império
não iria manchar as vestes brancas do teu caráter. A irmã White diz assim acerca da educação que se deve dar aos filhos. Orientação para a criança 163. Se as mães cristãs apresentarem à sociedade filhos que tenham integridade de caráter, com princípios firmes e moral sã, terão realizado o mais importante de todos os trabalhos missionários. Orientação para a criança, na página agora 182, diz assim: o Senhor não justificará o desgoverno dos pais. Centenas de filhos hoje enchem as fileiras de Satanás, vivendo e trabalhando longe do propósito de Deus. São desobedientes e ingratos e não santificados. Mas o pecado desses filhos batem na porta dos pais. Uma promessa e uma advertência. No caso de Daniel, ele foi vitorioso porque desde criança ele foi educado em hábitos de estrita temperança. A Daniel foi ensinado a ter domínio próprio. Por isso que quando ele se deparou com as diferentes provas pelas quais ele passou em Babilônia, ele pôde vencê-las uma a uma. E ficou constatado no capítulo 1 de Daniel a superioridade da verdadeira educação. Pois ali nós temos registrado um conflito entre a verdadeira educação e a falsa educação, entre a verdadeira religião e a falsa religião. Nesse capítulo, a verdadeira religião ainda continua abatida. Porém, no capítulo 2, o quadro vai ser revertido. No entanto, já no capítulo 1, ficou provado a superioridade da verdadeira educação. O sistema educacional de Babilônia, que trazendo para os dias de hoje seria o sistema educacional que se existe aí, o sistema secular de educação, demonstrou-se fracassado. Deus ganhou no embate no que diz respeito à educação. Deus saiu na frente no capítulo 1. E ele deseja, nesses últimos dias, também assumir a dianteira e demonstrar para o mundo que os seus princípios educacionais são superiores aos princípios educacionais de Satanás apresentados pelo MEC. Que Deus possa nos ajudar a viver de forma prática as experiências que Daniel viveu assim que ele chegou em Babilônia. E pelo poder de Deus foi vitorioso, e da mesma maneira, pelo poder de Deus poderemos ser vitoriosos. A grandeza de um homem não é medida por suas realizações, senão por sua atitude. E isso ficou evidente no capítulo 1 de Daniel, quando ele ainda era uma criança e demonstrou ter grandeza de caráter, ter grandeza de moral. No capítulo 2, nós vamos perceber que esta grandeza de caráter de Daniel só estava começando a ser demonstrada no capítulo 1. Porque na prova nós não formamos caráter. Na prova nós revelamos caráter. Daniel, quando na corte de Babilônia, ele não formou um caráter puro e santo. Ele simplesmente revelou. E isso vai ficar cada vez mais evidente à medida que avançarmos no estudo do livro. Desde já te convido a fazer parte desta empolgante viagem, que vai ser estudar o livro de Daniel verso a verso e podermos assim entender as maravilhosas profecias ali enunciadas. Agradeço por uma vez mais você ter prestigiado o nosso trabalho e até o nosso próximo encontro.